A praga de Justiniano não era nada parecida com a gripe e pode ter atingido a Inglaterra antes de Constantinopla. Fala pessoal, tudo bom com vocês? Hoje vamos falar aí sobre uma das piores pestes que já apareceram, a praga de Justiniano. Não sei se você já ouviu falar, mas eu vou apresentar aqui para vocês hoje, tá bom? Bom, os céticos da peste estão errados ao subestimar o impacto devastador que a peste bubônica teve nos séculos 6 e 8 depois de Cristo. Isso foi argumentado através de um novo estudo baseado em textos antigos e descobertas genéticas bastante recentes, tá? Esse mesmo estudo sugere que a peste pode ter atingido a Inglaterra antes do seu primeiro caso registrado no Mediterrâneo por uma rota atualmente completamente desconhecida, baseada ali no envolvimento báltico e também naquela região da Escandinávia. A peste justiniana é o primeiro surto conhecido de peste bubônica da história da Eurásia Ocidental e atingiu o mundo mediterrâneo em um momento crucial de seu desenvolvimento histórico, quando o imperador Justiniano tentava restaurar o poder imperial romano. Por décadas, historiadores discutiram sobre a letalidade dessa doença, seu impacto social e econômico e as rotas pelas quais ela se espalhou. No ano de 2019, 20 de vários estudos amplamente divulgados na mídia argumentaram que os historiadores haviam exagerado, de certa forma, com o impacto dessa peste justiniana e acabaram descrevendo como uma pandemia inconsequente. Não sei se esse argumento é válido, mas tudo bem. Em um artigo subsequente de jornalismo, escrito pouco antes da Covid-19 se estabelecer no Ocidente, dois pesquisadores sugeriram que a peste justiniana era não muito diferente dos nossos surtos de gripe nos dias de hoje. Em um novo estudo publicado pela Past and Present, o historiador de Cambridge, professor Peter Saris, argumenta que esses estudos ignoram ou subestimaram novas descobertas genéticas, ofereceram análises estatísticas enganosas e deturparam as evidências fornecidas por textos antigos. Ele diz que alguns historiadores permanecem profundamente hostis em relação a fatores externos, como doenças, como tendo um grande impacto no desenvolvimento da sociedade humana, o ceticismo da praga, que tem recebido muita atenção nos últimos anos, e etc. Para esse professor, que é um especialista, né, ele critica a forma como alguns estudos usaram motores de busca para calcular que apenas uma pequena porcentagem da literatura antiga discute essa praga e, em seguida, argumenta de forma crua que isso prova que a doença foi considerada insignificante na época. Ele diz que testemunhar a praga em primeira mão obrigou o historiador contemporâneo Procópio a romper com sua vasta narrativa militar para escrever um relato angustiante sobre a chegada da praga em Constantinopla, que deixaria uma impressão profunda nas gerações subsequentes de leitores bizantinos que ficaram espantados. Isso é mais revelador do que o número de palavras relacionadas à peste que ele mesmo escreveu. Diferentes autores escrevendo diferentes tipos de texto encontram-se em diferentes temas e suas obras devem ser lidas em conformidade, segundo o professor Saris. Ele também refuta a sugestão de que as leis, moedas e papiros fornecem poucas evidências de que a praga teve um impacto significativo no Estado ou na sociedade bizantina primitiva. Ele aponta para uma grande redução na formulação das leis imperiais entre o ano 546, ponto em que a praga havia se firmado, e o fim do reinado de Justiniano em 1565, em 565 depois de Cristo, perdão. Mas ele também argumenta que a enxurrada de legislação significativa que foi feita entre 542
e 545 revela uma série de medidas impulsionadas pela crise emitida em face do despovoamento induzido pela peste e também para limitar os danos infligidos pela peste às instituições e de proprietários de terra que também tiveram grandes prejuízos. Em março de 542, em uma lei que Justiniano descreveu como tendo sido escrita em meio à presença envolvente da morte que havia se espalhado por todas as regiões, o imperador tentou apoiar o setor bancário da economia imperial na época. Em outra lei, no ano de 544, o imperador tentou impor controles de preços e salários, enquanto os trabalhadores tentavam se aproveitar da escassez da mão de obra. Aludindo à praga, Justiniano declarou que a correção enviada pela bondade de Deus deveria ter tornado os trabalhadores pessoas melhores, mas em vez disso, eles se voltaram para a avareza, segundo aí o que foi relatado. Essa praga bubônica exacerbou as dificuldades fiscais e administrativas existentes no Império Romano, na parte oriental, tá? Que também se refletiu nas mudanças na moeda neste período. Enquanto isso, os historiadores acabam se atrapalhando com essas informações, segundo o professor Serres. Uma série de moedas de ouro, bastante leves, foi emitida, a primeira redução na moeda de ouro desde que a sua introdução no século IV foi implantada. E o peso da cunhagem de cobre pesado também em Constantinopla, foi reduzido significativamente na mesma época que a legislação bancária de emergência do imperador entrou em vigor. O professor também explica a importância de uma pandemia histórica que nunca deve ser julgada principalmente com base no fato de ela levar ao colapso das sociedades em questão. Da mesma forma, a resiliência do Estado Romano Oriental em face da praga não significa que o desafio apresentado pela praga não era real. O que mais impressiona sobre a resposta governamental à peste justiniana no mundo bizantino ou romano é o quão racional e, curiosamente, direcionada ela era, apesar das circunstâncias desconcertantemente desconhecidas em que as autoridades se encontravam. Na verdade, temos muito a aprender com os nossos antepassados, como eles responderam às doenças, às epidemias e como as pandemias impactaram as estruturas sociais, a distribuição de riqueza e também até mesmo o modo de pensar. A peste bubônica na Inglaterra é outro fato interessante. Até o início dos anos 2000, a identificação da peste justiniana como bubônica baseava-se inteiramente em textos antigos que descreviam o aparecimento de bubões ou inchaços nas virilhas ou axila das suas vítimas. Mas então, os rápidos avanços na genômica permitiram que os arqueólogos e cientistas genéticos descobrissem vestígios de antigo DNA de Yersinia pestis em restos de esqueletos medievais. Essas descobertas foram feitas na Alemanha, na Espanha, na França e também na Inglaterra. No ano de 2018, um estudo de DNA preservado em restos mortais encontrados em um antigo cemitério anglo-saxão, conhecido como Edix Hill, em Cambridge, revelou que muitos dos enterrados morreram com a doença. Uma análise posterior revelou que a cepa Y. pestis, encontrada durante aquele período, foi a primeira linhagem identificada da bactéria envolvida na pandemia do século VI. O professor complementa dizendo que temos a tendência de começar com as fontes literárias que descrevem a peste chegando a Pelusium, eu sempre erro essa palavra, Pelusium, que fica no Egito, antes de se espalhar de lá. E então encaixamos as evidências arqueológicas e genéticas em uma estrutura e narrativa baseada nessas fontes. Essa abordagem simplesmente não vai servir mais.
A chegada da peste bubônica ao Mediterrâneo por volta de 541 e sua chegada inicial à Inglaterra, possivelmente um pouco antes, podem ter sido o resultado de duas rotas separadas, mas relacionadas, ocorrendo com algum tempo de diferença. Esse estudo sugere que a praga pode ter atingido o Mediterrâneo pelo Mar Vermelho e talvez atingido a Inglaterra pelo Báltico e pela Escandinávia, e de lá para partes do continente. O estudo enfatiza que, apesar de ser chamada peste justiniana, nunca foi um fenômeno puramente ou mesmo principalmente romano, e, como as recentes descobertas genéticas provaram, atingiu locais remotos e rurais, como Edix-Hill, bem como cidades densamente povoadas. É amplamente aceito que a cepa letal e virulenta da peste bubônica, da qual a peste justiniana e mais tarde a peste negra descenderia, surgiu provavelmente na Ásia Central, na Idade do Bronze, antes de evoluir ainda mais lá na Antiguidade. O professor Serres sugere que pode ser significativo que o advento da peste justiniana e da peste negra tenha sido parecido pela expansão dos impérios nômades na Eurásia. Os hunos, ou hunos, como se fala, no século IV e V, e os mongóis no século XIII. E ele completa, finalizando, dizendo que o aumento da evidência genética levará a direções que mal podemos antecipar e historiadores precisam ser capazes de responder de forma positiva e imaginativa, em vez de escolher os ombros defensivamente, segundo as palavras aí do professor. Bom, eu não sei o que você pensa sobre isso, mas eu amaria saber a sua opinião aí nos comentários. Se você é novo por aqui, fica o convite para você se inscrever e ativar o sininho. Um grande abraço. Tchau, tchau.